Olá, tudo bem com você? Pela graça de Deus, nesses dias, nós temos tido essa oportunidade de meditarmos no Salmo de número 23. E ao lermos esse Salmo com o nosso coração, descobrimos como Davi, quem é o nosso verdadeiro pastor. Então Davi vai nos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Já em outras mensagens, nós comentamos sobre a nossa realidade humana longe da presença do Senhor. Como que não há nenhuma possibilidade no nosso coração e no nosso caminho de achar um lugar de descanso. Mas uma vez que somos achados por esse tão glorioso pastor das ovelhas, então ele nos coloca no seu descanso. Sim, esse deve ser o primeiro estágio da carreira cristã. Podemos e devemos descansar, porque agora nós estamos debaixo do governo do nosso grande pastor. Então, temos essa certeza de que tudo o que era necessário para que nós fôssemos salvos, ele fez. Todas as coisas concernentes à carreira cristã, o nosso precursor é também a nossa âncora da alma, segura e firme nos céus. Então isso deve produzir descanso e certeza em nosso coração. Descanso de que agora nós temos um pastor. E certeza de que ele é fiel para nos levar ao destino com toda segurança. Então é por causa disso que nós podemos descansar. Que nós temos um socorro na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das almas. E ele mesmo fez essa promessa lá, está escrito isso lá em Hebreus, no capítulo 13, se eu não me engano, no versículo 5, onde diz assim: de modo nenhum te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Lindo isso, não é? Todavia, a vida cristã, ela também tem propósito. E em razão do eterno propósito de Deus com cada um de nós, né, ele tem planos para o seu rebanho. Então, por isso que o Salmo continua falando sobre andar. E eu gostaria de começar hoje essa meditação sobre o andar daqueles que agora são ovelhas que têm pastor. Jesus disse assim lá no Evangelho de João, no capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Olha que lindo! As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Antes do Senhor entrar na nossa vida, nós ouvíamos, em primeiro lugar, a voz do nosso ego. Por outro lado, nós também ouvíamos lá no nosso espírito morto para Deus, o nosso grande adversário, nos enganando em todo o tempo, com suas ideias e ideais mirabolantes, que só tinham a finalidade de nos levar para abismos. Então, não é difícil você se lembrar de quantas vezes você esteve bem longe de águas de descanso. Sim, mas agora que nós chegamos ao rebanho do Senhor, e somos agora chamados as suas ovelhas, então nós precisamos aprender esse item primeiro do andar cristão. Porque uma vez que você entrou para dentro do descanso, você tem que aprender isso. Você precisa andar. A vida cristã tem um andar. E nós devemos andar segundo a vontade do nosso pastor. Então, qual que é a primeira lição? Nós precisamos aprender a ouvir
a voz dele, no meio do barulho e da agitação do nosso dia a dia, enquanto estamos longe de casa. Porque longe de casa, a gente continua ouvindo o nosso eu. A gente continua ouvindo os gritos da nossa alma. A gente continua ouvindo os gritos do príncipe desse mundo, ou as sugestões do príncipe desse mundo. A gente continua ouvindo, né? Então agora nós precisamos realmente aprender a ouvir a voz do nosso pastor. Porque está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então presta atenção o que vai dizer aqui o Salmo 23, na continuação dele, ainda no versículo 2. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O falar do Senhor é sempre assim. Nós temos uma passagem bíblica lá em 1 Reis. O texto está lá no finalzinho de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 12, nós vamos encontrar o nosso Senhor visitando o seu servo e falando ao coração dele. Aqui, Elias, eu vou citar para você um pouco o contexto do texto. Aqui, Elias estava experimentando aquilo que nós chamamos de depressão. Elias foi um grande profeta, mas quando ele tirou os olhos do Senhor e foi olhar para o resultado da sua missão, foi ouvir a voz dos homens, foi ver o que estava dentro do coração dele, ele pediu a morte. E ele passou por esse período de depressão, até chegar na presença do Senhor. E quando ele esteve na presença do Senhor, então antes mesmo do Senhor falar com ele, o Senhor mostrou para ele o que era o ministério dele. Então o Senhor fez passar um fogo, o Senhor fez passar um vendaval, o Senhor fez passar uma tempestade, um vento muito forte, impetuoso. Todas essas coisas representavam a vida do profeta Elias até então. Mas depois de passar todas essas coisas, Elias pôde enxergar que Deus não estava ali. Que aquilo ali era apenas meios, mas Deus não estava nem no temporal, nem no fogo, nem no vendaval. Então, quando nós chegamos no versículo 12, o texto vai dizer assim: e depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à porta da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Essa é a voz mansa e suave que o Senhor comunica conosco lá no mais profundo do nosso ser. Bendito seja o nome do Senhor, que fala de modo manso. E isso é a nossa grande dificuldade, porque antes de conhecer o Senhor, quando nós estávamos perdidos, a gente só conseguia ouvir os berros da nossa consciência, mas nós não podíamos ouvir a voz do pastor. Agora não. Agora nós estamos no rebanho dele. E nós precisamos aprender essa lição, que ele não vai nos guiar de outra forma. Ele vai nos guiar mansamente às águas tranquilas. Então é por isso que a vida cristã, ela precede descanso. Você tem que entrar no descanso para aprender a ouvir a voz do Senhor. Você precisa parar com a sua agitação, com o seu corre-corre e se aquietar aos pés do Senhor para aprender a ouvir a sua voz mansa e suave. E é com essa voz mansa e suave que ele vai nos tomar e nos guiar mansamente a um lugar seguro. Águas tranquilas significa lugar seguro. E como nós precisamos, enquanto estivermos caminhando nesse mundo hostil, de águas tranquilas. Águas tranquilas, refrigério para a alma, está na palavra
do nosso Senhor. Ele tem falado ao meu e ao seu coração. E se você quiser viver uma vida quieta e sossegada, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Tem um outro texto que eu gosto demais, eu vou concluir com ele essa meditação, que está no Salmo 131. O Salmo 131, ele tem só 3 versículos. E esses 3 versículos, ele vai descrever o que significa você estar num lugar tranquilo, usando como pano de fundo um bebezinho que acabou de mamar. O texto diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado, como uma criança que acabou de mamar em sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que posição maravilhosa é essa, né? Então nós podemos dizer que o Senhor está querendo nos guiar para esse lugar primeiro, esse lugar de descanso e de refrigério. Isso não é o fim da vida cristã, mas esse é o caminho por onde nós começamos a andar. Que o Senhor continue falando em nossos corações e que você aprenda a ouvi-lo, possa também se portar como essa criança que acabou de mamar, e ela pode olhar para o rosto da mamãe e ficar descansada e sossegada, satisfeita. Que o Senhor possa fazer isso no meu e no seu coração. Amém?